logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer de coração a todos que têm me acompanhado, têm se inscrito no meu canal, têm dado seus likes e também têm feito seus comentários. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer àqueles que estão compartilhando, porque isso ajuda a aumentar o número de internautas que possam me acompanhar. Professores, professoras, alunos, internautas que me acompanham. Nós estamos diante de uma lição muito boa e uma lição um tanto também para alguns um tempo polêmica, porque é a lição 7. O tema da lição diz assim: povo de Deus, ovelhas do seu rebanho. Então, Deus considera o seu povo como ovelhas. E nós precisamos fazer com que essa metáfora seja aplicada em nossas vidas. E para isso nós vamos hoje, queridos professores, professoras, para a escola dominical. Dizer aqueles que têm a televisão, pode passar para a televisão, coloque na sua sala e acompanhe aí esta aula, uma aula sobre o rebanho do Senhor. O primeiro objetivo vai apresentar os tipos de ovelha no rebanho de Deus. Eu vou falar aí das ovelhas com várias características, e isso, para o segundo objetivo, eu vou estar mostrando as ovelhas carentes de cuidado especial. Isso é importante para o professor de escola dominical, para as pessoas que querem herdar e viver no reino de Deus. Então isso é importantíssimo. Eu vou estar mostrando aí esses tipos de ovelhas com essas carências. No terceiro ponto, né, objetivo 3 da lição, eu vou estar explicando o julgamento de Deus no meio do rebanho. Então terá julgamento também no meio do seu rebanho. O texto áureo diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição: o povo de Deus é comparada a ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. Então, um rebanho que tem um grande pastor, né? Um pastor dono do rebanho, e é isso que nós somos comparados. A introdução diz o seguinte: nesta lição abordaremos o relacionamento de Deus com o seu povo, destacando o seu cuidado, julgamento e promessas, bem como algumas características e atitudes presentes no meio do povo de Deus. Então, meus queridos, essa lição ela é de grande importância. Gostaria que vocês ficassem aí. Vou estar falando, vou estar explicando, mostrando. Eu quero colocar da melhor maneira, né? Escola dominical, apesar de eu, por exemplo, ser um professor aí que tenho minhas fragilidades, mas ela me preocupa bastante, né? Ontem eu passei o dia estudando essa lição. Hoje, desde as 4 da manhã, estou de pé, pedindo a Deus que eu possa transmitir a vocês algo que vocês possam levar na vida e que possa fazer com que vocês guardem a salvação. Vocês, por exemplo, saiba viver. Eu estou trazendo, não estou dizendo que vocês não sabem, queridos professores, professoras, líderes evangélicos. O que eu vou mostrar nesta lição é a nossa responsabilidade, para que isso não atrapalhe a nossa caminhada, que vai nos levar até Deus. Um diz assim: o povo de Deus como rebanho de ovelhas. Em diversos textos bíblicos, encontramos referências metafóricas do povo de Deus como ovelha. Eu quero que você entenda: o povo de Deus não é ovelha, mas o Senhor
compara. Então, em diversos textos bíblicos, ele faz essa comparação. Então, queridos professores, professoras, explique aí para os seus alunos o que é uma metáfora, para que eles possam entender a lição. Na lição passada era parábola, e eu expliquei o que é uma parábola para que o aluno vá acompanhando a lição até o final e vai entendendo. Então, antes de entrar no tema da lição, antes de discorrer sobre os tópicos da lição, explica aí o que é metáfora. Então, metáfora é uma figura de linguagem em que se transforma o nome de uma coisa para outra, com a qual é possível estabelecer uma relação de comparação. O que eu estou mostrando para vocês aqui. Estou mostrando para vocês aqui nós temos um grande templo aqui, parece que essa igreja é de Goiás, né? De Goiás, parece, né? Aonde nós temos aí uma grande multidão de pessoas que servem a Deus, e essa multidão metaforicamente, numa figura de linguagem, o próprio Deus colocando como o rebanho, as ovelhas. Então, queridos professores, professoras, então o que é metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem, né? Se eu digo, por exemplo, a minha vida está doce como uma laranja, eu estou usando uma figura de linguagem. Eu digo, a minha vida é um doce, né? Vocês sabem que não é um doce, mas o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo o nome de um adjetivo que eu estou dando para a minha vida e estabeleço uma relação com o doce ou com algo doce. Então, é isso que nós precisamos entender. Em diversos textos bíblicos, encontramos referências metafóricas do povo de Deus como ovelha. Você vai encontrar isso, o próprio Jesus trouxe bem mais forte essa ligação entre seu povo, ele o pastor, e nós suas ovelhas. Então, meus queridos, essa metáfora, ela vai contribuir para que nós, professores, alunos, para que nós possamos compreender acerca das características e dos que pertencem ao Senhor. Eu vou estar mostrando aí. Então, nós temos ovelhas quebradas, ovelhas fortes, ovelhas fracas, ovelhas perdidas, ovelhas gordas. Então, e temos mais qualificações de ovelhas. Então, olhando os tipos de ovelha, isso nos ensina que temos necessidades, que também temos limitações. E é o seguinte, o que nós precisamos? De um maior relacionamento com Deus. Então, meus queridos, eu vou dizer aqui sobre a ovelha foge. Estou mostrando para vocês aí uma ovelha um pouquinho avantajada. Então, que tipo é essa ovelha? Como podemos comparar esta ovelha com o crente? Porque Deus está usando Ezequiel ali para falar com o povo dele, não com as outras nações. E essa lição, ela vem falar com o seu povo, com nós que confessamos e que dizemos que temos Jesus. Então, eu sou uma ovelha forte, você é uma ovelha forte. Qual que é as características dessa ovelha forte? Então, meus queridos, a ovelha, aquela que por si mesma se considera forte e se acha autossuficiente, ela não precisa de ajuda. Ela acha que sabe tudo. Ela pensa que está acima de todo mundo. Ela não dá valor às coisas dos outros. Então, por ela se achar forte, ela acha que pode olhar os outros com indiferença, desdenhando, desferir golpes mortais, ser truculentas, não respeitar outras ovelhas do aprisco. Então, meus queridos, existe a ovelha forte que está, ela até pensa que está fraca, mas ela está forte, mas que não tem essas características. Mas também existe a ovelha exaltada, que se acha forte e acha que pode
como um rolo compressor, passar por cima dos outros. Então, meus queridos cristãos, professores, liderança, cuidado com o rebanho, que o rebanho é do Senhor. Ele chama o seu povo de ovelha, que ele contou a parábola em que ele busca nos braços. Ele tem grande cuidado pelas suas ovelhas. Cuidado quando você fazer tropeçar um desses pequenos. Quando você se acha uma ovelha forte, como essa ovelha que estou mostrando para você, e você acha que você não precisa de ajuda de nada, e que você sabe tudo e que você pode atropelar. Então, quanto mais você se acha forte, mais inflexível e egoísta você é. E aí, você se acha forte, mas não ajuda as fracas. Você, em vez de ajudar, maltrata as fracas. E passa por cima daquelas que estão doentes. E impede que elas comam e bebam. Então, meus queridos, nós precisamos estar forte, estar firme. Mas não forte é nesta conotação que eu estou mostrando. Então, meus queridos, achando assim esta ovelha forte na sua fortaleza, ela acha que pode olhar para os outros com desprezo. Dê uma examinada, queridos professores, internautas que estão me acompanhando. Vamos colocar um termômetro na nossa vida e me acompanhem. Eu vou estar mostrando as características das ovelhas. E vamos ver como que nós estamos inseridos. Tomara que você seja forte, mas não esteja inserido como uma ovelha forte nas qualidades que eu estou falando. Então, quanto mais forte, mais inflexível e egoísta é. Nós temos também a ovelha perdida. Eu estou falando de alguns tipos de ovelhas para que vocês possam olhar. Você está inserido como ovelha forte? E agora, olha aí, queridos professores e professoras, vamos ver com os nossos alunos. Você está inserido como ovelha perdida? Há uma diferença entre a ovelha desgarrada e a perdida. Aliás, é algo muito sutil. A perdida, meus queridos, ela não sabe o caminho que possa tomar, porque ela se enfiou no mundo de corpo e alma e se perdeu. E deixou que as coisas deste mundo tomassem o primeiro lugar em seu coração. E por isso, e por causa disso, está com o barco à deriva. Ela perverteu-se, apostatou-se da fé, deixou de crer em Cristo e distanciou do fundamento. Glória a Deus. Que você, meu ouvinte, que você, meu professor, minha professora, pessoas que me acompanham, que você não esteja como uma ovelha perdida, um barco à deriva. Ovelhas perdidas. Deus, usando o profeta Ezequiel, que nós estamos estudando nesse trimestre, elas estão fora do povo. E muitas vezes, liderança que querem a qualquer custo tomar posição, estar acima. Deus muitas vezes culpa em que os pastores a fizeram errar. Ah, querida liderança, querido pastor, que você realmente esteja na posição do grande pastor que é Jesus, aprendendo dele. E aí, fez errar, deixou ela ir para os montes e deixou ela se desviar. Então, para as ovelhas que se perderam, inúmeras coisas podem ter acontecido. Desde uma pequena distração até uma situação constrangedora. Não constranja o seu irmão. Não humilhe as ovelhas de Deus. Porque ela pode se perder na sua falta de estrutura. Ela pode se perder baseado
no teu comportamento para com outras ovelhas. E ela pode voltar, como diz a palavra, que a porca lavada voltou aos seus espojadores de lama. Então volta para a lama. O hino diz assim, algumas características de uma ovelha. As escrituras sagradas contêm uma rica diversidade das expressões literárias usadas por diversos escritores sobre a inspiração divina para comunicar a mensagem de Deus à humanidade. Então, meus queridos, quando Ezequiel falou que os judeus eram ovelhas, ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, ele dirigido em suas visões, Deus falando, e o público de Ezequiel tinha em mente o que significava um rebanho de ovelhas, pois fazia parte do cenário palestino. Então, meus queridos, essa era a função dos pastores. Os pastores entendiam o cuidado que deveria ter com as ovelhas. A enciclopédia de Bíblia, teologia e filosofia registra alguns motivos para os crentes serem chamados de ovelhas. Existem motivos. Ou porque somos chamados de ovelha. Ovelha, ela é um símbolo claro de dependência do crente a Deus. Ela depende do seu pastor. Ela tem uma natureza, e que nós precisamos ter como cristão, uma natureza semelhante às ovelhas, de importância em relação à existência terrena e da vida além. Ovelhas são usadas como emblemas de mansidão, simplicidade e inocência. Dá para encaixar como ovelha ou não dá para encaixar como ovelha? Porque o Senhor vem arrebatar as suas ovelhas. 1.2 diz assim, a ovelha conhece o seu pastor. Quando o Senhor Jesus proferiu a parábola do bom pastor em João 10, ele menciona uma importante característica da ovelha. Veja bem, ele fala que a ovelha o segue porque conhece a sua voz. Nós estamos conhecendo a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos obedecendo, nós estamos seguindo. Então, retrata de uma relação íntima entre pastor e ovelhas. Porque, meus queridos, o bom andamento de uma igreja é os crentes sadios, que não se entram nessas características, muitos deles, é porque tem um pastor que se relaciona com as suas ovelhas. Porque todo bom desempenho é fruto de um relacionamento. E o pastor sempre vai na frente das ovelhas. Ele não se esconde atrás delas. Então cada pessoa que diz ser discípulo de Cristo precisa crescer no conhecimento acerca de Jesus Cristo. O 1:3 diz assim, a ovelha ouve e segue o pastor. Como resultado de conhecer as ovelhas, elas ouvem e seguem o pastor. Liderança, você conhece suas ovelhas, comportamentos. Você pelo menos lê algum livro de psicologia, para que você possa entender um problema de um casal, um problema de um membro, e você possa ajudar e não empurrar ele de volta para a lama, ou empurrar ele ao despenhadeiro. Quem ensina, meus queridos, tem que estar preparado. Quem ensina tem que saber o que está fazendo, apto para ensinar. Tem que estar preparado para não ensinar errado, porque senão tem cobrança. Então, meus queridos, mais de um rebanho podia ser abrigado em um desses cercados, currais de ovelha, mas cada um conhecia a voz do seu pastor. Quando chamava, elas vinham através da voz do pastor. Ela não seguia a voz de estranhos. Nós
como rebanho de Deus, às vezes estamos dentro da igreja e muitas vezes não estamos compreendendo a voz do nosso pastor e estamos misturando e estamos ouvindo a voz de qualquer um. Então o pastor precisa somente chamar da estrada. E suas ovelhas reconhecem sua voz e se aproxima. Ele está dizendo aqui que ela se aproximar porque ele está contando a cultura da época, a cultura era criação de ovelha, e os pastores, quando chamavam as ovelhas, elas podiam estar misturadas, mas elas vinham. Então, meus queridos, é preciso que cada cristão esteja atento para ouvir e distinguir a fala do bom pastor, bem como disposto para obedecer. Nós estamos vivendo em dias complicados. Então, ontem eu dizia com um pastor, a Assembleia de Deus, quando é 8 é 80. Nós vivemos dias que era uma perseguição, crente não podia nem andar de bicicleta. Agora hoje, por exemplo, é uma libertinagem em muitas das nossas igrejas, que cada crente vive de maneira que não agrada a Deus e o pastor não está vendo. Somos corpo, somos morada do Espírito Santo. É preciso que nós sentimos aquilo que nos deixa na dúvida, não faz. Meus queridos, se eu vou usar uma roupa e eu tenho dúvida que ela vai servir de escândalo, eu poderia usar, estou com vontade de usar, mas não vou usar. Paulo disse, se eu comer carne e escandalizar o meu irmão, eu nunca mais comerei carne. O 2 diz assim, ovelhas debilitadas. Há ovelhas que espiritualmente portam deficiências, ou seja, necessidades especiais. Querido professor, você está à frente da escola dominical. Você tem visão para ver a tua ovelha que está com deficiência espiritual, precisando de ajuda? Meus queridos, há ovelhas que espiritualmente elas portam deficiência, ou seja, necessidades especiais. Estou colocando aqui, olha a situação em que eu coloquei essa ovelha. Está precisando de rodas para que ela possa caminhar. Então, muitas dessas ovelhas, ela anda em cadeira de roda, ou anda de muleta, morrendo da míngua, perto da alimentação, perto do alimento, perto da cura e da saúde espiritual, mas falta visão para ir em busca da bênção. Falta, talvez também, pastores, pessoas para lhe ajudar. Veja aquele homem que estava há muito tempo na porta formosa ali do grande templo, em Jerusalém, e pedia esmola aos povos, e ali tinha liderança, ali estavam os sábios, ali estavam os fariseus, pessoas com conhecimento, que baseava-se nas escrituras através de Abraão, mas ninguém pôde fazer nada por ele. Quando Pedro chegou, a coisa mudou. Então, meus queridos, nós precisamos sair dessa fragilidade que estamos vivendo. Precisamos de comida mais sólida. Nós não podemos viver apenas de pula-pula, que isso talvez não leve a lugar nenhum. Uns até acham bonito, mas outros ignoram. Então, a ovelha é portadora de necessidade especial. Ela, nós vamos encontrar ela, não é lá fora, nós vamos encontrar ela no aprisco da ovelha. Ela pode ter deficiência, ela está ali, ou seja, esteja na igreja. Ela tem necessidades especiais. Muitas delas, elas andam de cadeira de roda ou de muleta da fé. Vivendo todo dia. Naquela porta, como eu disse, chamada Formosa ali em Jerusalém. Estava perto do alimento. Mas
não sabia como se alimentar, se alimentava mal. A ovelha quebrada. Essa ovelha quebrada são as ovelhas que caíram em tentação e quebraram e precisa de tratamento para as fraturas. Líderes, pessoas, olha, eu tenho, queridos professores e professoras, eu tenho mais de 40 anos, vai fazer 45 anos já na Assembleia de Deus. Eu já assisti coisas. Eu já assisti pessoas que se você deixar aquele irmão, ele não vem mais na igreja. E aí você tem que ficar ali para escolher. Ah, tá, irmão aí, se ficar aí, eu não venho mais nessa igreja. Você também não vai para o céu. Porque você não sabe ajudar. Ajudar as ovelhas que estão quebradas, estão com dificuldade para andar, porque estão quebradas, estão mancas. Então muitas estão mutiladas espiritualmente. Outras ainda estão com feridas abertas e carecem de ajuda para se levantar. Queridos professores e professoras, qual que é a nossa situação como líderes que estamos à frente da obra da seara de Deus? Muitas ovelhas estão dependendo de um bom samaritano que lhe dê os primeiros socorros, carregue nos ombros e cure suas feridas. Não vivemos mais esse tempo. Não vivemos o que nos ensinou através da parábola o bom samaritano. Outras ovelhas e pastores, ao saber que a ovelha pecou, foi achada em pleno ato, cometendo algum delito, não faz nada para recuperá-la. E ao contrário, joga na lata de lixo. Fazem exatamente como fizeram os fariseus que levaram aquela mulher que foi pega no ato adulterando. Ah, que o nosso amor esfriou. Ah, meus queridos, quantas pessoas vão chorando ao pastor e dizendo: pastor, eu errei, eu pequei. Pastor, você está excluído. Ninguém vai te saudar mais com a paz do Senhor, você está excluído. Aqui, Jesus disse: volta para a sua casa e não faça mais isso. Arrependa-se, ajuda as pessoas a se encaixarem no caminho. Ah, os fariseus esperavam que Jesus disse: apedreja, é para cumprir a lei. Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Foi todo mundo embora. Você enxerga a sujeira que está no olho dos outros, mas não pode limpar a sua. A ovelha também pode estar, essa ovelha quebrada, ela pode ter sido quebrada injustamente. Acusações invertidas, inverídicas, perseguição. Isso pode levar a quebrar uma ovelha que ela não está com alicerce na rocha. Então, meus queridos, curar uma ovelha com doenças na alma não é fácil. Os ossos são difíceis de cicatrizar, de curar. Imagine o sofrimento. Então, qual é o maior remédio? A confissão é o maior remédio. E o perdão é o bálsamo que precisa funcionar em ambas as partes. Ovelha, pastor, pastor, ovelhas. Quantas pessoas estão depressivas dentro da igreja? Pecaram, erraram, mas não pode chegar ao pastor para falar, para pedir. Porque o pastor entende pelo estatuto que tem na igreja, mas não pelo estatuto da Bíblia. E aí, é o que eu disse, é preciso. Esse bálsamo, ele precisa funcionar em ambas as partes.
Ovelha, pastor, pastor, ovelha. É assim que se comporta aqueles que querem servir a Deus. O 2.1 diz assim: a ovelha fraca. Não se trata daquela fraqueza da qual Paulo mencionou. Que ele diz: quando estou fraca, então sou forte. Plenamente consciente de sua dependência da graça e do poder de Deus. Então, meus queridos, aqui se refere àquele que faz parte de uma igreja local, tem à disposição dele tudo o que é necessário para um contínuo fortalecimento espiritual, mas não aproveita. Então, meus queridos, é preciso organizar e entender qual é a importância para priorizar o necessário para o cotidiano espiritual, para que cada tarefa que vamos fazer em nossa caminhada de fé seja feita em Deus. Não que as crises não apareçam em nossas vidas, mas através de um bom esquema de priorização, nós atenderemos melhor o chamado em nossas vidas. Meus queridos, então, essa ovelha fraca, ela precisa de alimento balanceado, porque talvez ela não tenha se alimentado, a sua alimentação não tem sido balanceada, nem adequada para uma tarefa, para um crescimento espiritual. Os pastos não são verdejantes, e por isso elas não estão tendo uma alimentação saudável. Liderança, como está sendo transmitida a mensagem da palavra de Deus de cima do seu púlpito. Então é preciso pastos verdejantes, pois elas acabam ficando desnutridas, aí expõe-se a vários tipos de doenças, ficam vulneráveis a epidemias, a bactérias, ficam raquíticas e sem firmeza e sem resistência. Qualquer comida que aparece, elas comem ou são forçadas a comer pela fome. E aí enfrenta o perigo de passar mal. Meus queridos, a palavra de Deus é alimento. Então aí, meus queridos, ela passa a engolir vários ventos de doutrinas, essa ovelha fraca. E aí ela não consegue firmar na fé, tem um risco de naufragar. E essa ovelha fraca, ela precisa de quê? Precisa de ajuda, pois lhe falta proteínas e sais minerais no aspecto espiritual. Os boatos, as fofocas, conversas sem proveito, são aceitas por essas ovelhas fracas com muita facilidade. Por isso elas são suscetíveis a doenças espirituais. São ovelhas infantis, ovelhas crianças. Não crescem em nenhuma área da vida. São melindrosas e se sentem ofendidas com qualquer coisa. Oh, meus queridos, cristão é firme na rocha. Está pronto para qualquer vento. Então as ovelhas saudáveis, o que ela precisa fazer para ajudar e amparar essas ovelhas fracas? Suportar a fraqueza com amor. É isso que precisamos, queridos professores, professoras e lideranças. Está faltando pastores competentes que tenham condições de oferecer alimento de boa qualidade
e água cristalina. Homens que se encaixem no ensinamento doutrinário em que Paulo deu a Timóteo, que maneje bem a palavra da verdade. É isso, meus queridos professores e alunos. O 2.2 diz assim: a ovelha doente. O texto diz: e a doente não curaste. Ah, meus queridos, nós estamos vivendo em tempos que ovelhas fracas, quebradas, doentes, desaparecem da igreja e o pastor nem sabe. Falta o quê? Ele disse: eu não sou 10. Falta equipe, cada um na sua posição. A igreja tem que ter conselheiro, homens de Deus, conselheiros. O pastor não pode fazer tudo. A igreja tem que ter pessoas que evangelizam. Que é preciso que o sogro de Moisés encontrasse com muitos de nossos pastores em nossos dias. Então a doença de uma ovelha pode ser de diferentes tipos de causa. Os pastores e a igreja precisam estar atentos, agir com prudência e buscarem serem guiados pelo Espírito Santo para lidarem com ovelhas doentes. Por isso que eu digo, é preciso ler livros. Professor de escola dominical, você precisa ler alguns livros. Você precisa ler livro de psicologia. Quem trabalha com criança precisa ler livro de psicologia. Tem que ser pessoas. Hoje nós temos muitas pessoas formadas na igreja. E muitas igrejas, essas pessoas estão encostadas. Para entender, de repente, a menina está sentindo, a criança está sentindo abuso em sua casa. E tem um comportamento, seu comportamento mudou e o professor não vê nada. Daqui a pouco é a polícia que está indo lá para resolver. A igreja tinha que ver isso antes, olhos espirituais. Então, há doenças, assim como há doenças físicas, que nós temos doença física, emocional e espiritual, também nós temos a doença espiritual. Paulo diz que muitos estavam fracos e doentes por causa de atitudes erradas, falta de amor, no contexto de uma igreja local. Na ceia sempre está dizendo isso. Há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque falta fazer um exame para ver que tipo de ovelha está sendo. A doença pode ter sido causada pelo pecado. Meus queridos. Lembra daquele paralítico que levaram ele pelo telhado? Jesus disse: está curado, perdoados são os teus pecados. Tiago alertou sobre isso. Muitas vezes nós temos pessoas doentes na igreja porque elas estão vivendo em situações difíceis. Elas estão com um pecado escondido entre elas e ela não sabe qual a maneira correta. E aí ela acaba ficando doente. E aí Tiago diz: está alguém enfermo? Chama os presbíteros da igreja. A oração da fé sarará o doente. E se houver cometido pecado, será perdoado. Nossas igrejas da Assembleia de Deus, mas nós temos em muitos lugares que as pessoas não têm amor. Quando alguém está com problema, ela, em vez de ajudar, piora. Então é possível que a ovelha esteja doente como resultado da negligência relatada, que eu relatei aqui no tópico anterior, que falei dos descuidados da liderança. A ovelha doente. Que tipo, que modo, como se comporta essa ovelha? É aquela que está acamada. Muitas delas estão no pronto-socorro espiritual. Outras já estão na UTI. Estão em estado de coma na fé. Doenças crônicas que, se não forem tratadas, pode levá-las à morte. As igrejas devem trabalhar como verdadeiros hospitais e clínicas de recuperação. Ser casa de misericórdia, que é o que significa Betesda, João 5:2. Então,
para que nós possamos, através do poder do nome de Jesus, curar os que têm almas doentes, almas enfermos e que estão fracos. Muitas doenças contagiosas são transmitidas, todo mundo sabe disso. Então, por conta do descaso e dessa ovelha doente não ser tratada, vira uma epidemia na igreja e a igreja começa a ter problema. Então, as doenças espirituais ou da fé atacam quem não faz prevenção, quem não é vigilante. Muitas ovelhas estão doentes dentro do aprisco, isto é, dentro da igreja, mas não querem remédio para a cura. E muitas agem como se estivessem bem de saúde, como se fossem cegos que não admitem acerca dos seus estados. O 2 e 3 diz a doença espiritual. Há textos bíblicos onde os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, para descrever a situação espiritual do povo, utilizam linguagem metafórica, como se o povo estivesse enfermo. Foi o que profetizou Isaías. Então, meus queridos, fala da doença espiritual. Então, meus queridos, a pessoa tem um problema, ele é portador e precisa de um tratamento, porque a ovelha perde os seus sentidos vitais, perde a visão, os olhos espirituais se fecham, ganham escamas e outras doenças, como miopia, astigmatismo e catarata. A audição, os ouvidos espirituais se fecham e as mensagens não fazem efeito esperado, não faz o efeito esperado, porque a audição está interrompida e doente. A surdez espiritual. Houve muitas mensagens bíblicas, mas essas não descem para o coração. O paladar não saboreiam a genuína palavra de Deus, não sente mais gosto pelas coisas do céu, porque sofre de infecção na glândula salivar. O seu olfato, o pecado não tem mais cheiro ruim, deixou de incomodar as narinas das ovelhas doentes. Certamente essas não captam mais os maus odores do pecado. O tato, a percepção das vibrações e temperaturas espirituais não são mais sentidas, nem tão bem percebidas, por lhe faltar sensibilidade como filho de Deus. Há duas situações no contexto da ovelha doente. Primeiro, o pastor tem o compromisso de se preocupar com ela e lhe aplicar a melhor medicação, a medicação certa, sem paliativo, nem excesso. A segunda ovelha deve se conscientizar de que está doente e precisa de ajuda, precisa ser tratada, não pode ignorar a situação. Os escritores inspirados para descrever a situação espiritual do povo utilizam a linguagem metafórica como se o povo estivesse enfermo. Quer dizer, o povo está no pecado. A palavra estava dizendo e diagnosticando a enfermidade na nação, que era o pecado. E a receita para a cura é só Jesus. A ovelha desgarrada são as que desviaram, não conseguiram rejeitar os manjares do rei. Os negócios desta vida falaram mais alto nos seus corações e a sufocaram. Perdeu-se do grupo, afastou-se do rebanho, saiu do caminho do bem. Umas saíram à procura de ilusões, outras se decepcionaram com alguma situação desfavorável e não foram fortes o suficiente para aguentar pressões ou situações de desconforto. Outras colocaram culpa na igreja, culparam o pastor, culparam os obreiros, culparam as ovelhas. Algumas, na realidade, nunca chegaram à conversão genuína. Foram batizadas em água e apenas frequentaram os
cultos. A enfermidade é dupla, é mortal, é religiosa, é psicológica. Então, meus queridos, em comparação às dimensões física e espiritual, nem sempre a pessoa percebe que está doente imediatamente. O crente vai morrendo aos pouquinhos. 3 diz o julgamento e a providência de Deus. No capítulo 34 de Ezequiel, o profeta anunciou o julgamento divino contra os maus pastores, os governantes e líderes de Israel, e também contra os que estavam no rebanho e adotavam atitudes prejudiciais ao bem-estar coletivo. Meus queridos, esse texto também revela as ações de Deus em favor das suas ovelhas. O julgamento divino contra os maus pastores virá. E ele está anunciando, já naquele tempo, Ezequiel anunciando a vinda do bom pastor, a vinda de Jesus. O 3:1 diz assim: atitudes soberbas e egoístas. O Senhor inicia o pronunciamento de julgamento condenando posturas que indicam soberba e egoísmo. Pisai e o resto vocês suja de lama. Então, meus queridos, como cristão, como líder, qual a tua postura? A postura dos pastores é pisar? É jogar na lama? Então o que se indica, essa postura, o que indica? Indica a irreverência, a ausência de amor fraterno e a ganância. São pastores que estavam ali, no meio do rebanho, causando dificuldade para as ovelhas do Senhor. São atitudes que caracterizam os últimos dias da igreja aqui na terra. Então, meus queridos, nós precisamos cuidar com a nossa responsabilidade diante de Deus. É um alerta para cada membro do rebanho de Jesus não se deixar levar pela soberba, competição, egoísmo ou autossuficiência. 3:2 diz atitudes que causam feridas e tropeços. A seguir o Senhor se volta contra os que empurram, desprezam e procuram colocar outras para fora do rebanho. Então, meus queridos, tem os membros que cuidam uns dos outros. É isso. Nós precisamos viver isso. Palavras, omissões também provocam empurrões e tropeços, dificultando o desenvolvimento do rebanho do Senhor. Então nós precisamos andar em espírito. Então agora é preciso andarmos em espírito, para que seja produzida em nós algumas virtudes que nos norteiam na convivência, no seio da igreja. 3:3 diz assim, a providência divina. O capítulo 34 de Ezequiel não apenas anuncia o julgamento divino, mas contém também diversas expressões que apontam para o agir do Senhor como pastor em favor de suas ovelhas. Livrarei, procurarei, buscarei, apacentarei, levantarei um só pastor, apontando para Jesus Cristo, conforme o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A expressão nada faltará traz um conceito de não sofrer deficiência de nada, nem de carinho, nem de orientação e nem de cuidados. Então, para aquele povo no cativeiro, tal mensagem era um refrigério que trazia esperança. Concluindo, como ovelhas do rebanho do Senhor, precisamos saber que o cuidado de Deus com o seu povo inclui julgamento, disciplina e promessa. Então é necessário nos submetermos ao pastoreio do Senhor Jesus. Que você não esqueça de curtir essa aula, de se inscrever no meu canal. E aguardo você na próxima aula, lição 8, mensagem contra os falsos profetas e pastores infiéis. Te aguardo e até lá, na paz do Senhor. Amém.